Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos períodos mais impactantes de toda a história, a expansão marítima europeia. Foi uma época de muita coragem, inovação, ambição, que literalmente redesenhou o mapa do mundo e conectou os continentes de uma forma que nunca tinha sido vista antes. Bom, vamos direto ao ponto. A grande questão é essa. O que fez com que as nações europeias financiassem viagens caríssimas e super perigosas rumo ao desconhecido? Sabe, não era só curiosidade, não. Existia uma necessidade, uma urgência muito forte que empurrava esses navios para o oceano. E para a gente entender essa urgência, a gente precisa voltar um pouco no tempo, lá para o século XV. A verdade é que, economicamente, a Europa estava numa sinuca de bico, enfrentando um problema gigante que ameaçava não só sua riqueza, mas o seu futuro como um todo. Olha só essa comparação. Ela deixa o desequilíbrio bem claro, né? De um lado, a Europa oferecia produtos de valor relativamente baixo, madeira, lã, essas coisas. E do outro, importava do Oriente artigos de luxo caríssimos, especiarias, seda, porcelana. Na prática, o que acontecia? A Europa comprava muito mais do que vendia. Todo o seu ouro e prata estava literalmente indo embora para o leste. E para piorar a situação, o acesso a esses produtos era totalmente controlado. As cidades italianas, junto com o Império Otomano, eram os intermediários. E claro, eles cobravam uma fortuna por isso, o que deixava tudo com um preço absurdo. Para países como Portugal e Espanha, que estavam fora desse eixo, achar uma nova rota não era luxo, era uma questão de sobrevivência econômica. E então, chega este ano, 1453, e ele muda completamente o jogo. Os turcos otomanos conquistam Constantinopla, que era o principal portão de entrada por terra para a Ásia. A rota que todo mundo usava foi basicamente fechada. A busca por um caminho alternativo pelo mar se tornou desesperada. Mas como fazer isso? Como se lançar no oceano desconhecido? Bom, foi aí que a urgência encontrou a inovação. Uma série de avanços tecnológicos e também políticos deram aos europeus as ferramentas que eles precisavam para tentar o impossível. E aqui está a grande estrela da tecnologia da época, a caravela. Desenvolvida pelos portugueses, essa embarcação era revolucionária. Era mais leve, ágil e, o mais importante de tudo, conseguia navegar contra o vento. Sem a caravela, essas viagens longas em mar aberto seriam, assim, simplesmente impensáveis. Claro que não adiantava ter o melhor navio se não soubessem para onde estavam indo, né? E aí entram outras duas invenções cruciais. A bússola, que sempre apontava para o norte, e o astrolábio, que usava a posição das estrelas para calcular a latitude. Juntos, eles deram aos navegadores a confiança para finalmente se afastar da costa e se aventurar no desconhecido. Então o que a gente tem aqui é uma espécie de tempestade perfeita de motivações, sabe? Tinha a economia, com o mercantilismo que dizia que era preciso acumular ouro e prata a qualquer custo. Tinha política, com os reis querendo mais poder e expandir seus reinos. E claro, tinha a religião, com a Igreja Católica querendo converter novos fiéis. Estava tudo apontando para uma única direção: o mar. Agora vamos focar no primeiro grande protagonista dessa história, Portugal. Vamos ver como eles começaram de forma bem metódica e paciente a sua jornada para contornar o continente africano. E olha, isso não aconteceu do dia para a noite, foi um projeto que durou décadas. Começou lá em 1415, com a conquista de Ceuta. Depois, um passo de cada vez. Passar pelo Cabo Bojador, por exemplo, foi um feito gigantesco porque muitos acreditavam que era o fim do mundo. Mas o grande marco veio em 1488, quando Bartolomeu Dias conseguiu contornar o sul da África. Ali, ele provou que era possível. 10 anos depois, Vasco da Gama completou a missão e chegou na Índia. A estratégia de Portugal no início era mais comercial do que de conquista. Eles criaram as chamadas feitorias na costa da África, que eram como fortes comerciais para negociar ouro, marfim. Mas é aqui também que esse comércio mostra sua face mais sombria, dando início a um dos capítulos mais trágicos da nossa história: o tráfico de pessoas escravizadas do continente africano. Enquanto Portugal avançava metodicamente pela costa da África, sua grande rival, a Espanha, decidiu seguir uma estratégia completamente diferente. Uma aposta arriscadíssima. Em 1492, com o reino finalmente unificado, os reis da Espanha resolveram bancar o plano audacioso de um navegador de Gênova, um tal de Cristóvão Colombo. A ideia dele era radical e para muitos parecia loucura. Em vez de contornar a África, por que não navegar sempre em linha reta para o oeste para chegar no leste? E foi exatamente isso que ele fez. Em outubro de 1492, a expedição avistou terra. Colombo morreu convencido de que tinha chegado às Índias, na Ásia. Ele nem imaginava que tinha, na verdade, trombado com um continente inteiro no meio do caminho.
foi sem dúvida um dos erros mais importantes e transformadores da história. É claro que a chegada da Espanha a essas novas terras gerou um conflito quase imediato com Portugal. E a solução que eles encontraram para isso foi algo sem precedentes. E isso aqui mostra perfeitamente a mentalidade daquela época. Com a ajuda do Papa, Portugal e Espanha assinaram o Tratado de Tordesilhas. Eles, literalmente, pegaram um mapa, traçaram uma linha imaginária e dividiram o mundo entre si. Todas as terras não cristãs, as já descobertas e as que ainda seriam, agora tinham dono. E o resto do mundo? Bom, ninguém foi convidado para essa conversa. Essa descoberta e essa divisão do mundo deram o pontapé inicial para uma nova era de transformações globais, transformações profundas e, na maioria das vezes, extremamente brutais. O que nasceu dali foi o primeiro sistema econômico global de verdade, que ficou conhecido como comércio triangular. Basicamente, funcionava assim. As Américas entravam com a matéria-prima, a África era forçada a fornecer a mão de obra escravizada, e a Europa? A Europa controlava o sistema todo, processava os materiais e, claro, ficava com a maior parte do lucro. Um sistema totalmente baseado na exploração. E para os povos originários das Américas, o custo foi simplesmente catastrófico. Doenças que não existiam por aqui, como a varíola, mataram milhões. E sistemas de trabalho forçado, como a encomenda espanhola, que era na prática uma forma de escravidão, destruíram sociedades inteiras. O resultado foi um colapso populacional e cultural sem precedentes. Chegando ao fim, qual é o saldo disso tudo? Qual é o legado complexo de duas faces que essa era nos deixou? Como é que a gente pode entender o preço dessa primeira globalização? Um historiador muito importante, o Fernand Braudel, defende que a consequência mais duradoura de tudo isso foi uma mudança radical no poder econômico mundial. O centro do mundo, que por séculos foi o Mar Mediterrâneo, passou a ser o Oceano Atlântico. O comércio marítimo se tornou o motor do capitalismo moderno, uma estrutura que, de muitas formas, define o nosso mundo até hoje. Então, o legado é extremamente ambivalente. De um lado, temos um mundo que se conectou. Produtos, ideias, culturas, tudo começou a circular de uma forma nunca antes vista. Mas, do outro lado, temos um mundo que foi conquistado. Um sistema construído com base na dominação, na exploração colonial, na escravidão e na destruição de povos inteiros. Isso nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. Essa conexão global que começou há mais de 500 anos moldou o mundo em que a gente vive. Mas, ao olhar para a origem de tudo isso, somos forçados a nos perguntar: a que custo essa conexão foi criada? E será que de alguma forma nós ainda não estamos pagando essa conta?